Olá, meu nome é Lucas Boller e hoje nós vamos falar sobre as quatro forças ou interações fundamentais da física. As quatro forças ou interações fundamentais da física são um modelo desenvolvido por físicos teóricos para explicar todas as interações e forças em todo o universo. Então, através de apenas quatro forças, a gente pode explicar todas as forças, todas as interações em todo o universo. Cada uma dessas forças possui uma partícula que é chamada de partícula mediadora, no inglês é chamada de force carrier, e essa partícula mediadora, geralmente é uma partícula virtual, é ela que possibilita o enquadramento dessas forças no modelo teórico de partículas. As quatro forças são a força gravitacional, a força eletromagnética, a força ou interação nuclear fraca e a força ou interação nuclear forte. A gravidade, que é a força mais fraca de todas, ela é sentida como a força de atração entre dois corpos com massa. Teoricamente, ela existe entre todos os corpos com massa, mas como ela é muito fraca, ela praticamente só existe mesmo com objetos astronômicos, com planetas, estrelas, luas. No mundo quântico, entre partículas, a força gravitacional é inteiramente desprezível. Ela é trilhões de vezes menor do que a força ou a interação nuclear forte, por exemplo. A natureza exata da gravidade, ela é muito controversa. Embora essa fórmula aqui desenvolvida por Isaac Newton para calcular a dimensão, né, para calcular quanto dois corpos com massa se atraem, embora essa fórmula seja muito útil e funcione para muitos casos, nós sabemos hoje que ela não é muito precisa. E nós sabemos que ela não é precisa justamente porque a gravidade, apesar de a gente estar enquadrando ela como uma força ou interação, ela não é bem uma força, ela é mais uma decorrência da curvatura do espaço-tempo. Foi mais ou menos isso que o Albert Einstein descreveu em 1915 com o modelo da relatividade geral, que a gravidade ela é um efeito da curvatura do espaço-tempo. Significa que não dá para assumir que o espaço e o tempo são fixos, como no modelo de Isaac Newton, né? Aqui o modelo de Isaac Newton é um modelo de espaço fixo. O modelo de Einstein, na verdade, é um modelo que se alinha com todas as provas experimentais que nós temos até o momento, né? Que é um espaço-tempo curvo e que, portanto, exige uma modelagem matemática muito mais complexa, inclusive sem utilizar a geometria plana, né, a geometria euclidiana, usando geometrias não euclidianas para descrevê-la, por exemplo, a geometria riemanniana. No modelo teórico de partículas, chamado Standard Model, existe uma previsão de que deva existir uma partícula chamada graviton. Entretanto, até o momento, nenhuma evidência experimental surgiu para provar que essa partícula existe. Então, ela realmente põe em xeque toda a teoria, mas por enquanto ela ainda não foi encontrada, mas como as outras partículas das outras forças são conhecidas e já foram provadas experimentalmente, o modelo se mantém, apesar do graviton nunca ter sido descoberto. O graviton, portanto, seria a partícula intermediadora ou a partícula mensageira da força gravitacional. Para que ela se alinhasse com o resto do modelo, teria que ser uma partícula de spin 2 e massa zero e com alcance infinito. Entretanto, como eu disse mais cedo, a força gravitacional é muito mais fraca que a força eletromagnética, muito mais fraca que a força, que a interação nuclear forte e que a interação nuclear fraca. Portanto, nenhum instrumento que você faça em um acelerador de partículas vai gerar alguma evidência do graviton, porque a gravidade é completamente desprezível na dimensão quântica, né, no tamanho das partículas. Aqui um pequeno modelo de como geralmente se representa o espaço-tempo curvo, né, o espaço-tempo não plano. A segunda interação fundamental, a segunda força fundamental é o eletromagnetismo. E o eletromagnetismo, ele é responsável por quase todas as forças que nós sentimos no nosso cotidiano. Basicamente, ele é causado pela atração e repulsão de cargas elétricas. Então, as cargas de mesmo sinal se repelem e as cargas de sinais opostos se atraem. Parece óbvio que o eletromagnetismo é responsável pelas forças elétricas e pelos campos magnéticos, mas ele é também responsável por coisas mais corriqueiras, né? Por exemplo, o ato de eu conseguir pegar no meu celular aqui e levar para cima também é por causa do eletromagnetismo, né? Quando os átomos e os elétrons que estão na minha mão chegam perto dos elétrons e dos átomos que estão no celular, eles se repelem e dá a impressão que eu estou encostando no celular, né? Mas os átomos não conseguem se encostar, né? Porque os elétrons se repelem. Então, efetivamente, essa ação de levantar o celular é causada também pela repulsão eletrostática. Então, praticamente toda vez que eu estou empurrando ou puxando algo, ao nível físico, é por causa das atrações eletrostáticas e eletrodinâmicas. Ou por causa do eletromagnetismo como um todo. É claro, como eu disse, o eletromagnetismo é também responsável pelas forças magnéticas e pelas forças elétricas, né? Como as cargas, existem várias partículas, né? Existem muitas partículas, a grande maioria existe por muito pouco tempo, elas rapidamente se decaem. Mas as duas principais partículas com carga elétrica que nós conhecemos no nosso cotidiano são o próton e o elétron. E o elétron é uma partícula muito pequena e com massa desprezível, que tem carga negativa, e o próton é uma partícula com uma massa muito maior do que o elétron, basicamente responsável por toda a massa do átomo, junto com os nêutrons.
Então, isso tem, como o elétron tem uma massa desprezível e o próton tem uma massa muito grande, isso significa que para gerar corrente elétrica e para gerar campos magnéticos, nós só conseguimos fazer isso manipulando elétrons. E é também manipulando elétrons que nós realizamos transformações químicas. Mostrando aqui, o átomo ele é composto por um núcleo carregado positivamente, com prótons e nêutrons. Nêutrons são uma partícula neutra. E em volta do átomo existem os elétrons. Antigamente, o modelo de Bohr, Rutherford Bohr, esse modelo aqui, acreditava-se que os elétrons eram como planetas em volta de uma estrela, né? Hoje a gente sabe que esse modelo está completamente equivocado, né? Ele está tão equivocado que ele não serve nem para fazer cálculos, né? Ao contrário do modelo de Isaac Newton, que funciona muito bem para fazer cálculos. Esse modelo aqui, basicamente, ele só se alinha com as previsões experimentais no átomo de hidrogênio. Com todos os outros átomos e todas as outras moléculas, ele não serve para nada. Porque o que acontece é que os elétrons, eles têm uma dualidade entre partícula e onda. Em volta do núcleo, composto de prótons e nêutrons, eles se comportam muito mais como onda do que como partícula. Então você precisa de uma função tridimensional para descrever a trajetória mais provável desse elétron em torno do núcleo, né? E a isso nós damos o nome de orbital. E são com esses orbitais que praticamente se faz toda a química, né? A partir do estudo dos orbitais e a interação dos orbitais em uma molécula, ou mesmo a interação dos orbitais do próprio átomo. Essa é a base do estudo da química, né? E isso também é devido ao eletromagnetismo, né? Então todo tipo de força que é causada por uma transformação química, por exemplo, uma explosão, uma combustão, isso também se deve ao eletromagnetismo, porque são os elétrons dos átomos que estão interagindo uns com os outros, né? São os átomos em uma molécula trocando elétrons ou os elétrons se movimentando que geram transformações químicas. Como os prótons são muito pesados, eles não têm essa dualidade partícula e onda tão evidente. Na verdade, eles se comportam praticamente só como partícula. Então, não tem como gerar corrente elétrica com fluxo de prótons, né? Seria muito complicado e não daria certo. Porque prótons, eles caminham juntos, na verdade. Eles são o núcleo de um átomo, né? O núcleo de um átomo é composto por prótons e nêutrons. Então, não é viável você tentar gerar corrente elétrica com o fluxo de prótons. Só é possível fazer isso com elétrons. Essa aqui é uma parte que é um pouco esquisita para quem não estudou essa parte da física moderna, mas a partícula se chama mensageira, né? A partícula carregadora, force carrier do eletromagnetismo, é o fóton. Né? O fóton que é aquela partícula que gera a luz, né? Que a luz que nós enxergamos é por causa dos fótons dos nossos olhos. E esse fóton, ele é a partícula mensageira do eletromagnetismo. Existe um campo de estudo que se chama eletrodinâmica quântica. E na eletrodinâmica quântica, descreve-se como a repulsão entre cargas elétricas se deve devido ao intercâmbio de um fóton virtual. Basicamente, temos aqui um exemplo: temos duas cargas elétricas, dois elétrons vindo, e aqui você vê que eles trocam um fóton virtual aqui e um fóton virtual aqui. Esse aqui no meio é um fóton virtual. E é devido a isso que se gera um campo elétrico e é devido a isso que se gera a repulsão elétrica. Na verdade, isso aqui é física aceita, né? É física que é comprovada experimentalmente, né? Então é uma coisa não muito cotidiana, né? Isso aqui é teórica mais avançada, mas é algo que é aceito pela comunidade científica, é algo que tem evidências científicas. Nós vamos falar um pouco mais tarde, né? Mas assim como a gravidade tem o graviton, que ainda não foi descoberto, ou ainda não foi detectado com evidências experimentais, o eletromagnetismo tem o fóton, e as próximas forças das coisas que nós vamos falar, a força nuclear forte e a força nuclear fraca, elas também têm esses carregadores de força, né? Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Então, antes de falar da força nuclear forte e da força nuclear fraca, precisamos falar sobre o modelo padrão de partículas. Né? Aqui nós vamos entrar numa área da física que a maioria das pessoas nunca estuda, né? Porque é uma coisa muito avançada, tem poucas aplicações práticas até o momento, né? Tem algumas aplicações em indústrias mais avançadas, para a grande maioria das pessoas isso aqui é um conhecimento que é muito abstrato, muito longe da nossa realidade, né? Apesar da realidade ser composta por essas coisas aqui, são coisas que nós não pensamos. Então, o que é um modelo padrão de partículas prevê? Ele prevê que existem essas quatro forças, com essas quatro partículas carregadoras, e que todo o universo pode ser explicado através disso e a interação que essas forças geram entre partículas, né? Existem muitas partículas, além do próton, nêutron e fóton, né? Que são as quatro partículas que a maioria das pessoas que estudam engenharia conhece. Vemos aqui tá um pouco difícil de ver, mas são só algumas das matérias que existem, né? Das partículas que existem. Nós vamos falar um pouquinho mais de cada uma delas, né? Mas nós temos os quarks, os bósons e os leptons, né? E na verdade, os leptons são partículas elementares, ou seja, eles não são formados por partículas mais simples. É o caso do elétron, do muon e do tau. O muon e o tau são partículas com uma vida muito mais curta que o elétron, né? O elétron ele é perfeitamente estável, o muon e o tau existem por frações de segundo, nem muito menos, frações muito pequenas de segundo, né? E o muon e o tau têm uma massa muito maior do que a do elétron, né? Mas eles são todos leptons, quer dizer que eles não são compostos de partículas mais simples, né? Eles são partículas elementares. Então, o elétron, o muon e o tau são leptons carregados negativamente, e cada um desses leptons possui um neutrino correspondente. O neutrino não tem carga, né? Ele é neutro. Na verdade, ele não tem massa, o neutrino. Ele é sem massa, né?
É assim, o neutrino do elétron, o neutrino do muon e o neutrino do tau, né? Então, cada uma dessas partículas tem um neutrino. Os hadrons, aí se incluem os prótons e os nêutrons, eles são compostos, não são partículas elementares, eles são compostos por partículas menores, chamadas quarks. Os quarks, que se escreve assim, né? Q-U-A-R-Q-S, os quarks são muito importantes para o estudo da força nuclear forte. Aqui nós temos um próton, por exemplo. Um próton é formado por três quarks, né? Ele é um bárion que se fala, né? O bárion é uma partícula formada por três quarks. E os três quarks que formam o próton são um quark up, outro quark up e um quark down. Falando aqui, porque existem seis tipos de quarks, né? Existem os quarks up and down, existem os quarks strange and charm, e existem os quarks bottom e top. Os quarks up e down têm massa muito menor que os outros quarks. Só que eles são os únicos quarks que são estáveis. Os outros quarks, eles rapidamente sofrem decaimento e se transformam no quark up and down. Então, o quark strange, charm, bottom e top, rapidamente eles se transformam em quarks up e down, né? Eles existem por muito pouco tempo. Mas a massa dos quarks strange, charm, bottom e top, as massas são muito maiores. Mas efetivamente os quarks que importam para nós são os quarks up e down, né? O quark up tem uma carga positiva, ligeiramente positiva. Ele tem uma carga de 2/3 da carga do próton, 2/3 do que se chama da carga elétrica fundamental, que é a carga do elétron. Só que a carga do quark up é positiva, né? Então o quark up tem 2/3 da carga elétrica do elétron, só que positiva. Então você soma 2/3 com 2/3, chegando em 4/3. E o quark down tem a carga de 1/3 da carga do elétron, só que negativa. Então você subtrai e chega em 3/3 da carga elétrica do elétron positiva e dado na carga do próton, né? Ou seja, a matemática, as cargas, elas correspondem à carga do próton, né? Dois quarks up e um quark down vai dar a carga elétrica do próton. O nêutron, por outro lado, ele é formado por um quark up e dois quarks down. Então, novamente, como o quark up tem a carga de 2/3 positiva e cada quark down é 1/3 negativo, você vai somar as cargas e você vai chegar em zero. Justamente, o nêutron não tem carga elétrica, né? Mas os quarks dentro do nêutron possuem, só que eles se anulam. Os quarks, eles são mantidos juntos dentro do próton pela força, e dentro do nêutron também, pela força nuclear forte. E essa força ela é mediada por gluons. O gluon é justamente essa partícula mensageira da força nuclear forte. Ela está representada aqui por essa linha curva aqui. Ela está mantendo os quarks dentro do próton e do nêutron juntas. Então aqui nós temos de novo os seis quarks, o quark up, down, charm, strange e top and bottom. Podem ver aqui megaelectron, a massa de cada quark, vocês veem como a massa do quark up and down, 2,4 megaelectronvolts e 4,8 megaelectronvolts por quark down, é muito menor do que a massa dos outros, né? Por exemplo, o quark bottom e o quark top, né? O quark top tem a maior carga de todas, 171 giga, ou seja, mais de 1 bilhão de vezes maior, né? O quark top tem uma massa muito maior do que os outros. Os quarks, eles possuem, além da questão da carga elétrica, possuem também uma outra propriedade análoga à carga elétrica dos leptons e do próton, chamada cor. Um pouco confuso de pensar nisso, né? Mas existem três cores. Assim como existem dois tipos de carga, positiva e negativa, existem três tipos de cor para os quarks, que é azul, verde e vermelho. Além dessas três cargas, existem uma anticarga para cada uma dessas cargas, né? Então existe a anti-azul, anti-vermelho e anti-verde. Esse sistema de cores, ele foi concebido não porque os quarks têm cor, né? Os quarks não têm cores. Não faz sentido falar em cor para um quark, né? Porque no mundo quântico não faz sentido falar em cor, né? Mas a ideia de cor vem da ideia de cores fundamentais, né? Do nosso dia a dia mesmo, misturando tinta, que dão origem a todas as outras cores, que são o azul, o verde e o vermelho. Se você misturar essas três tintas, uma de cada uma dessas cores, você vai chegar na cor branca. É como se fosse uma cor neutra, né? E é justamente o que acontece dentro de um bárion, dentro do próton e do nêutron. Os quarks, a cor deles sempre se anula, de modo que a cor resultante, ela é branca, ela é zero. E é por isso que se usa nomenclatura, né? De vermelho, verde e azul. Porque remete às cores fundamentais aí do nosso dia a dia, né? Porque sempre a resultante das cores vai ser branca. Não necessariamente vai ser só vermelho, azul e verde, né? Porque existem as anticores, o antivermelho, o antiazul e o antiverde. Isso pode também somar e chegar numa cor resultante branca. Assim como existe o eletromagnetismo, que tem como partícula carregador o fóton, existe também a cromodinâmica. Ou seja, o que é cromodinâmica? Assim como a eletrodinâmica, para explicar a força elétrica, isso aqui existe para explicar a interação pelas cores, né? Que é a força nuclear forte, que é mediada pelo gluon. O gluon que é ele, ou seja, ele é o carregador dessa força entre as diferentes cores de quarks de diferentes cores, né? Cromodinâmica quântica que se diz, né? É uma coisa muito avançada que muitas poucas pessoas vão estudar e o objetivo aqui é só explicar que existe, né? A matemática que rege isso aqui, ela também é muito complicada. Por isso que se usam maneiras mais pitorescas de explicar, né? Por exemplo, cores, e mais para frente sabores de quarks também, né? Os sabores de quarks são justamente esses seis tipos aqui, né? Nós chamamos os tipos de quarks de sabores, né? São seis sabores. Esses aqui, né? Up, down, strange, charm, top e bottom. A gente chama de sabores de quark.
E a força nuclear forte, além de manter os quarks juntos dentro do próton e do bárion, dentro do próton e do nêutron, que são bárions, ela também mantém os nêutrons e os prótons juntos no núcleo, né? Então, você já se perguntou por que os prótons que têm carga positiva não se repelem dentro do núcleo? É por causa da força nuclear forte, que é muito mais forte do que o eletromagnetismo, né? Então, ou seja, como a força nuclear forte é muito mais forte e atrai os prótons, eles não se repelem, né? Mas se fosse só pelo eletromagnetismo, os prótons não conseguiriam ficar juntos. Por isso que a força nuclear forte, ela tem duas funções na natureza, né? Ela confina os quarks dentro do próton e do nêutron, dando estabilidade, permitindo que eles se mantenham coesos, e ela mantém o núcleo atômico junto, porque senão os prótons iriam se repelir. E como eu mencionei antes, a partícula mensageira, a partícula carregadora dessa força é o gluon. O gluon, ele funciona de uma maneira um pouco diferente, né, do fóton, porque ele funciona quase como se fosse um elástico, né? Aqui nós temos dois quarks dentro de um bárion, pode ser um próton, um nêutron, um quark down e um quark up. E você vê que o gluon aqui, ele está ligando os dois quase como se fosse um elástico. Significa que quanto mais você puxar, quanto mais distante tiver, maior vai ser a força, né? Até chegar no limite em que o quark sai, aqui acontece uma coisa muito complicada que na física de partículas se chama de jet. Mas basicamente você vai criando quarks e antiquarks sem parar, e você meio que emite isso e você tira esse quark do núcleo, né? Mas eles rapidamente se juntam novamente, né? Porque os quarks eles não sobrevivem fora do núcleo, né? Eles precisam estar juntos, eles não conseguem ficar sozinhos na natureza, exceto sob condições muito, muito específicas. Mas os quarks eles não conseguem ficar sozinhos, justamente porque a força nuclear forte é muito poderosa, e os gluons, então, eles intermediam essa força entre os quarks e também entre o próton e o nêutron no núcleo atômico. Uma coisa importante para saber sobre o gluon é que, diferentemente do fóton, que mediava a força, o eletromagnetismo entre dois elétrons ou dois prótons, é que os gluons sempre possuem carga de cor, né? Diferentemente dos fótons, né? E eles também não têm massa, assim como os fótons não têm massa, mas têm quantidade de movimento, né? O gluon não tem massa. Eles possuem cor e não só uma cor. Eles possuem uma superposição de várias cores diferentes, né? E como eu disse, aqui são coisas complicadas, né? Aqui é só uma introdução, porque na verdade isso aqui é física moderna pura, né? Isso aqui é a física uma das físicas mais recentes que existe, né? Então, questão de 40, 50 anos. Então, muitas dessas coisas aqui são muito complicadas e são muito abstratas. Então, a gente tem que ficar só mais um básico aqui. Quando os dois quarks se afastam, forma esse tubo como se fosse um elástico. Ou seja, a força vai aumentando conforme eles vão se afastando, né? E essa foi a força nuclear forte, que é a força mais forte de todas. Agora, a última força que nós vamos falar é a força nuclear fraca. E vocês viram que a força nuclear forte, ela é causada pela interação por causa da cor dos quarks, né? A cor dos quarks, que é um análogo da carga elétrica nos elétrons, né? A cor dos quarks, então, é o que possibilita a força nuclear forte, né? Que é mediada pelos gluons. Agora, na força nuclear fraca, a gente está preocupada com o sabor dos quarks. O sabor dos quarks é só o tipo do quark, né? Enquanto a força nuclear forte se preocupa com a cor dos quarks, e a interação causada por isso, a força nuclear fraca vai causar uma alteração no sabor dos quarks. O que é sabor? É o tipo do quark, né? Nós temos os 6 tipos, 6 sabores, né? Um nome que os físicos escolheram, não sei porque acharam interessante. Up, Down, Charm, Strange, Top e Bottom. São 6 tipos de quark que existem, né? Ou 6 sabores de quark. São 6, né? 6 aqui. Então, o quark top é o mais pesado de todos os quarks. Entretanto, como eu falei anteriormente, os quarks top, bottom, charm, strange, eles não sobrevivem muito tempo no universo, né? Então, quase toda a matéria do universo ela é composta por quarks up e down, né? Porque quase toda a matéria, a massa da matéria vem praticamente só dos prótons e nêutrons, né? Os elétrons têm massa desprezível, não contribuem muito para a massa da matéria, né? Então, quase toda a massa da matéria vem de quarks up e quarks down. Então, aqui nós temos um próton e um nêutron. Vocês devem perceber que aqui eu tenho um quark down e dois quarks up, e um quark up e dois quarks down. Então, se existisse alguma forma de transformar esse quark up em um quark down, eu poderia transformar um próton num nêutron, e vice-versa. E nós sabemos que essa força deve existir, porque existe o decaimento nuclear, né? Por exemplo, polônio decaindo para virar chumbo, né? O que causa esse decaimento? É justamente a força nuclear fraca. E a força nuclear fraca, ela tem três partículas passageiras, né? Três partículas carregadoras, force carriers. São o bóson W, pode ser negativo ou positivo, com carga negativa ou positiva, e o bóson Z, sem carga elétrica. Isso aqui é comprovado por evidências experimentais. Inclusive, gerou um prêmio Nobel para os experimentos que comprovaram isso aqui. Então, por exemplo, quando nós pensamos no decaimento nuclear, a gente está pensando na força nuclear fraca. E aqui tem uma ilustração de como isso funciona, né? A gente precisa de um neutrino. Lembrando do que é um neutrino? É o lepton lá de trás, que não tem massa nem carga, né? O neutrino, quando ele passa perto de um nêutron, ele troca um bóson, ou ele pode. Isso é uma das possíveis interações fracas, né? Existem várias, porque existem diferentes tipos de decaimento radioativo. Quando o neutrino
passa perto de um nêutron, ele troca esse bóson positivo aqui, o bóson W+. Então esse bóson W+, sai do neutrino, e de onde que ele vem? Essas coisas elas são geradas espontaneamente, tá? É meio complicado de entender, no final a carga vai se manter, mas as partículas se transformam umas nas outras de uma forma meio espontânea. Então o neutrino, ele emite esse bóson positivo, W positivo, esse bóson W positivo vai para dentro do nêutron, interage com um dos quark down que tem dentro do nêutron, e transforma esse quark down num quark up. É um quark com carga positiva. Só que essa carga positiva do bóson W+, não pode surgir do nada, né? Então, para que a soma das cargas se mantenha a mesma, esse neutrino se transforma, o neutrino do elétron, lembrando que existe um neutrino para cada tipo de lepton, o neutrino do elétron, que estava aqui, se transforma em um elétron. Então, o neutrino vira um elétron e manda um bóson W+ para dentro do bárion aqui, para dentro do nêutron. Tá, então vocês estão vendo que o W+ com a carga do elétron, a carga total acaba cancelando, né? A carga total acaba ficando a mesma. E esse quark down, com a carga do bóson W+, vira um quark up. Ou seja, a partícula que antes era um nêutron se transformou num próton. Coisa meio inacreditável. Mas é isso que acontece na natureza. Tanto que existe o carbono, né? O carbono 14. Quando isso acontece com o carbono 14, essa transformação que nós acabamos de ver, e um dos nêutrons vira um próton, ele deixa de ser o carbono 14 e se transforma no nitrogênio 14, porque agora antes ele tinha 6 prótons e 8 nêutrons, como um nêutron virou um próton, agora ele tem 7 prótons e 7 nêutrons, né? E isso aqui é uma coisa que acontece mesmo, né? Inclusive a gente usa esse decaimento radioativo como maneira de medir a idade de coisas que nós encontramos aqui na Terra, né? Esse decaimento radioativo é causado pela força nuclear fraca. Revisando aqui, a força gravitacional, que é a mais fraca de todas, é 10 a menos 39 vezes mais fraca que a força nuclear forte. O force carrier dela é uma partícula hipotética que até agora não foi detectada, chamada graviton. E o alcance dela é infinito, né? Por isso que, por exemplo, duas galáxias muito longe uma da outra, elas se atraem, né? Porque a força gravitacional, o alcance dela é infinito, e quanto maior a massa, maior vai ser a força gravitacional, né? A força eletromagnética, ela já é muito mais forte que a força gravitacional. Só que ela é mais forte também que a força nuclear fraca. Só que ela é 100 vezes mais fraca que a força nuclear forte. 10 a menos 2, né? 100 vezes mais fraca que a força nuclear forte. Então é por isso que os prótons lá no núcleo ficam juntos, né? Porque a força nuclear forte é muito mais forte que a repulsão eletrostática dos prótons. E ela é mediada pelo fóton. Ela também tem alcance infinito, né? Mas não existe nenhum objeto. Diferentemente, por exemplo, de uma estrela, que tem a massa, tá lá parada, não vai ter uma. Geralmente não vai ter um corpo celestial com uma carga muito grande lá parada, né? Mas o alcance dessa força também é infinito. A força nuclear forte e a força nuclear fraca, por outro lado, elas têm um alcance limitado. Por isso que no nosso cotidiano a gente não pensa muito nelas, né? Apesar de elas manterem a matéria juntas ou serem repulsadas pelo decaimento. Então, o alcance da força nuclear forte, 10 a menos 15 metros, né? O tamanho do núcleo atômico. O alcance da força nuclear fraca, que tem como a partícula mediadora os bósons W e os bósons Z, é 10 a menos 18. Ou seja, é o menor alcance de todos. É um alcance muito pequeno, né? Por isso que o decaimento ele ocorre sobre condições específicas, né? Porque você precisa essas partículas, por exemplo, o neutrino tem que estar muito perto do quark para isso acontecer. E vocês veem que ela é bem mais fraca que a força nuclear forte, e também é mais fraca que a força eletromagnética. Mas você vê que todas as forças aqui são muito, muito mais fortes do que a força gravitacional. Por isso que, no nível quântico, a força gravitacional é completamente desprezível, né? A gente não considera, por exemplo, a atração gravitacional entre o próton e o nêutron. Ela existe, mas ela é completamente desprezível, e com os equipamentos que nós temos, mesmo nos aceleradores de partícula mais avançados, não dá para fazer nenhum experimento tentando detectar a gravidade ou tentando detectar um graviton, né? Por isso que, por enquanto, o graviton permanece hipotético. Ele nunca foi detectado. Com isso, nós chegamos ao fim. É um tema meio complicado, né? Mas a ideia aqui era só fazer um panorama bem genérico dessas forças, né? Do próprio modelo padrão de física de partículas, né? Só mostrar as referências aqui rapidamente. E é isso aí.